Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre inoculação de pastagens de braquiárias com azospirilo. Eu sou Marco Antônio Nogueira, sou pesquisador da área de fertilidade e microbiologia do solo da Embrapa Soja em Londrina, no Paraná. Bom, nós vamos fazer aqui um apanhado geral com relação às pastagens, o estado das pastagens no Brasil, como os micro-organismos podem auxiliar no crescimento vegetal e, particularmente, como o azospirilo funciona como promotor de crescimento. Inicialmente no milho e na soja, que foram as duas principais culturas e que se beneficiaram da inoculação desse micro-organismo, e mais recentemente agora também com as braquiárias, ok? Azospirilo no sistema de produção, então é uma bactéria que está sendo utilizada não apenas para uma cultura, mas para várias culturas no sistema de produção como um todo. Pode ser a pastagem, pode ser a soja, pode ser o milho, o feijoeiro, né? Então, em todas essas culturas, nós podemos nos beneficiar da inoculação com o azospirilo. E algumas pequenas considerações para a gente concluir, ok? Bom, as pastagens no Brasil, nós temos cerca de 180 milhões de hectares, dos quais 120 milhões de hectares são de pastagens plantadas, né? Essa estimativa é feita aí Brasil afora, em que mais de 80 milhões de hectares são de pastagens com braquiárias. E das pastagens em geral, nós temos aí cerca de 70% que está em algum grau de degradação, desde degradações mais leves até sistemas mais complicados, né, de degradações mais intensas que exigiriam uma reforma. Então, visando a recuperação dessas áreas, né, numa recuperação de uma pastagem degradada, que o azospirilo poderia ser empregado aí no momento de reformar essa pastagem, né? O que acontece nessas pastagens degradadas? Nós temos baixa qualidade de forragem e baixa capacidade de suporte, né? Elas suportam poucos animais por hectare, como nessa foto aqui à esquerda, né? Uma pastagem indicando, né, com sinais bastante claros de degradação e, obviamente, com uma baixa produção de forragem e com uma baixa capacidade de suporte animal. À direita, nós já temos um sistema recuperado, né, com uma pastagem bastante exuberante, o gado se beneficiando dessa pastagem, né, e é isso que a gente quer, né, uma pastagem recuperada com maior capacidade de suporte animal, podendo intensificar o sistema de produção, tirar mais renda da mesma área no mesmo tempo, né? E maior lucratividade, consequentemente, dando maior sustentabilidade ao sistema de produção, né? Então é isso que a gente pretende, né, com a reforma da pastagem e usando o azospirilo como ferramenta nesse processo de recuperação. Bom, os micro-organismos como um todo, né, não só o azospirilo, mas vários micro-organismos, eles lançam mão, eles têm vários mecanismos por meio dos quais eles podem beneficiar o crescimento das plantas. Alguns são solubilizadores de fosfato, por exemplo, né? Nós temos aí recentemente lançado no mercado um inoculante para milho que é baseado na solubilização de fosfato, né? Por enquanto ainda não está em pastagem, né? Mas é um mecanismo aí de solubilização de fosfato. Alguns envolvem na questão de aprisionamento e liberação de ferro, né? Os tais produtores de sideróforos. Outros exibem as chamadas antibioses, que seriam competições com micro-organismos indesejáveis no ambiente, né? Então, um micro-organismo benéfico repele aquele indesejável e torna o ambiente mais favorável para o desenvolvimento das plantas. E outros ainda são produtores de hormônios vegetais, também conhecidos como fito-hormônios, né? E esses hormônios podem estimular o desenvolvimento das plantas e ter algum efeito em termos de raízes, parte aérea, né? Consequentemente, com todos esses mecanismos, ou alguns deles, a planta se torna mais eficiente em absorção de água e de nutrientes. Alguns micro-organismos são exímios fixadores de nitrogênio, né? Outros não o fazem, ou fazem muito pouco, né? Mas a presença desses micro-organismos, muitas vezes, induz o que nós chamamos de resistência sistêmica das plantas, ou seja, aumenta a tolerância das plantas a lutar com relação aos patógenos, né, os chamados fatores bióticos, né, e
também ajudando a planta a lidar com fatores abióticos, né? Por exemplo, temperaturas elevadas, falta de água, claro que dentro de certos limites, né? Condições extremas, os micro-organismos não conseguem fazer milagre, eles são uma ferramenta que estão aí para ajudar no sistema de produção, né? Então, seriam esses aí, basicamente, os principais mecanismos de promoção de crescimento que os micro-organismos têm. No caso do azospirillum, ele atua principalmente estimulando o desenvolvimento das raízes por meio da ação de fito-hormônios que essa bactéria produz, né? Então, isso leva a uma maior absorção de nutrientes, inclusive o nitrogênio que está no solo, que foi fornecido via o fertilizante nitrogenado, né? O azospirillum ele não está para substituir o fertilizante nitrogenado, como é o caso dos inoculantes para soja e feijoeiro, por exemplo, né? O Bradyrhizobium e o Rhizobium dessas culturas de soja e de feijoeiro, eles substituem o fertilizante nitrogenado. O azospirillum não. O azospirillum ele pode até fixar um pouco de nitrogênio, mas acaba não sendo suficiente para atender a demanda da planta. Mas o que ele faz é estimular o desenvolvimento de raízes e aumentar, inclusive, a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado, né? Então, esse resultado aqui mostra para a gente, durante o processo de seleção das estirpes que hoje compõem a maior parte dos inoculantes à base de azospirillum comercializados no Brasil, né, que as duas estirpes mais eficientes, quando a gente fazia uma análise de nitrogênio mineral no solo, aonde as plantas tinham sido inoculadas com essas estirpes, nós tínhamos menores teores de amônio e nitrato, indicando que o sistema radicular estava mais eficiente em absorver esses nutrientes. E no final do ciclo da cultura, nós tínhamos menores teores no solo, indicando a melhor capacidade de exploração do solo pelos nutrientes, né? Os testes em milho mostraram que o fertilizante nitrogenado tinha sua eficiência de uso aumentada pela presença do azospirillum. Aqui, por exemplo, 75% da dose de nitrogênio aplicado em cobertura, né, seriam equivalentes a 90 quilos por hectare, ele teve um maior benefício quando na presença de azospirillum, seja aplicado via sementes ou seja aplicado via suco de semeadura, né? Então, o azospirillum aí aumentando a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado no milho, né? Bom, então os mecanismos principais, como a gente viu aí, seria por meio do estímulo ao desenvolvimento de raízes, né? Aqui está um exemplo de um trabalho realizado aqui em Goiás, né? Lá em Goiás, na verdade, em que o sistema radicular foi estimulado, né, e aumentou devido à presença do azospirillum aplicado via sementes. Mas também alguns produtos têm registro para aplicação foliar e também acaba promovendo algum efeito interessante em termos de desenvolvimento do sistema radicular. Comparando aqui com o controle à direita sem uso de azospirillum, né? E ele não altera apenas o aspecto macroscópico, né, das raízes, do que a gente enxerga olho nu, mas também o aspecto microscópico. Essas fotografias aqui abaixo mostram para a gente um corte transversal das raízes finas do milho, das radicelas absorventes, mostrando que tanto a presença do azospirillum como uma outra bactéria, um bacillus, também promotor de crescimento, aumenta a quantidade de feixes vasculares, né? São por esses feixes que as plantas vão absorver, ou melhor, vão transportar a água e os nutrientes absorvidos do solo para levar para a parte aérea, né? Para fazer ali material, biomassa vegetal, né? Então, mostrando aqui a presença dos micro-organismos, também alterando até microscopicamente a morfologia das raízes das plantas, aumentando a quantidade de feixes vasculares, né? Comparado aqui com o controle, sem nenhum desses micro-organismos, ele tem menos feixes vasculares, que são essas estruturas mais claras aqui, maiores nessas fotografias, né? Consequentemente, uma planta com maior capacidade absortiva, né, com maior capacidade de transportar água e nutrientes, ela tem também uma maior capacidade produtiva, né, mostrando aqui espigas mais bem granadas, um pouco maiores, né, quando inoculadas com azospirillum, certo? A soja também é outra cultura que se beneficia muito do azospirillum, né, e nesse caso ele vai na prática chamada de co-inoculação, ou seja, a inoculação conjunta com o Bradyrhizobium, que é o tradicional
inoculante, né, a bactéria tradicional de fazer a fixação biológica de nitrogênio na soja. Só que a presença do azospirillum estimula ainda mais o processo de nodulação da soja pelo Bradyrhizobio, né? Esse gráfico aqui mostra a dinâmica de formação de nódulos dos 15 aos 30 dias de emergência da soja, aqui no azul mais escuro, na soja com a inoculação simples, né, somente com o Bradyrhizobio, e aqui em azul claro, na soja co-inoculada com o azospirillum. Nota-se que ao final de 30 dias nós temos praticamente o dobro de nodulação quando a soja recebeu o Bradyrhizobio mais o azospirillum em co-inoculação. Aqui embaixo essa figura mostra, né, como fica o sistema radicular da soja desde o início do desenvolvimento da cultura. À esquerda, só a inoculação simples com o Bradyrhizobio, e à direita, na presença de azospirillum. A gente colocou aqui um destaque em vermelho para mostrar onde existiam mais radicelas, né, que foram estimuladas pela presença do azospirillum. Consequentemente, são mais pontos de entrada para o Bradyrhizobio e, entre outros mecanismos, acabou também estimulando uma maior modulação, né? O fato é que na soja, fazendo uma inoculação simples com o Bradyrhizobio, a gente tem em média 8% de ganho de produtividade, a gente tem aferido em várias áreas produtivas do Brasil. A inoculação, hoje associa ao Bradyrhizobio também o azospirillum, nós temos 16% de ganho de produtividade. Então é um ganho expressivo, né? E nas braquiárias, o que o azospirillum pode contribuir nas braquiárias, né? Essa foto aqui à esquerda mostra para a gente o aspecto de uma cultura de braquiária recém-instalada, com em torno de 45, 50 dias de crescimento, na presença de azospirillum, quando as sementes forem inoculadas com azospirillum no momento da implantação. E à direita, né, as plantas sem azospirillum. Então dá para mostrar que à esquerda as plantas estão mais viçosas, mais vigorosas e já cobrindo o solo praticamente. E à direita, aqui ainda não, a gente vê o solo ainda exposto, a planta está um pouco menos desenvolvida, né? Mas a presença do azospirillum na implantação das braquiárias mostra então para a gente maior rapidez na formação da pastagem, maior cobertura do solo, mais rápida, né? Com maior formação de biomassa, maior absorção de nutrientes e também uma parte importante aí que eu vou falar para a gente, maior produção de raízes, tá? Então, nos trabalhos que a gente fez aqui para a expansão de uso, né, para a extensão de uso de azospirillum para as pastagens, a gente observou que, tanto para a braquiária brisanta quanto para a braquiária rusisiensis, a presença do azospirillum associada à adubação nitrogenada foi de grande benefício para o desenvolvimento da planta. As duas barras da esquerda aqui estão mostrando o controle sem adubação nitrogenada e sem inoculação. Essas duas barras do meio aqui estão mostrando aonde simplesmente foi feita a aplicação de fertilizante nitrogenado, 40 kg por hectare na forma de ureia, 30 dias depois da emergência. Praticamente não houve resposta à adubação nitrogenada na ausência do azospirillum, ou seja, a planta de braquiária não respondeu à adubação nitrogenada, pelo menos do ponto de vista estatístico, né? Quando essa adubação nitrogenada foi associada também à inoculação prévia com o azospirillum, aí sim houve uma grande resposta da braquiária à adubação nitrogenada. Então, houve aumento de produção de biomassa da ordem de 15%, aí na média de 13 cortes e 3 locais, e além do aumento de 10% no teor de proteínas nessa biomassa, né? Associando aí aumento de 15% de biomassa mais 10% no teor de proteínas nessa biomassa, acaba refletindo para a gente uma oferta aí de proteínas por área da ordem de 25% a mais. Isso é bastante significativo em termos de melhoria da qualidade de forragem. Sem falar do benefício ambiental, que foi equivalente a um aporte aí da ordem de 100 kg por hectare de carbono, certo? E esses 100 kg por hectare de carbono são equivalentes aí a quase 310 kg por hectare de equivalentes em CO2. Então, do ponto de vista ambiental, seria uma maneira de ajudar a tirar carbono da atmosfera e colocar carbono no solo. Esses dois gráficos aqui mostram para braquiária brisanta na esquerda e para rusisiensis na direita como foi o comportamento, a resposta dessas braquiárias ao azospirillum
em termos de capacidade de absorver nitrogênio, o nitrogênio que foi colocado em cobertura no estabelecimento dessas pastagens, né? Então aqui em branquinho nós temos o controle, sem azospirilo, sem adubação nitrogenada, em 3 locais, Ponta Grossa, Londrina e Três Lagoas. O azul claro, não inoculado e associado só com adubação nitrogenada, praticamente não houve resposta para braquiárias brisanta nos 3 locais. Para a braquiária rusiziensis, respondeu ao nitrogênio só em Londrina, né, de C foi para B, em Três Lagoas, de C foi para B. Nas demais localidades, adubação nitrogenada em cobertura, os 40 kg por hectare de nitrogênio em cobertura aos 30 dias, não surtiram efeito no desenvolvimento da biomassa da braquiária não inoculada com azospirilo. Quando a braquiária foi inoculada com azospirilo, passou-se a observar efeito significativo da inoculação associada à adubação nitrogenada, nas 3 localidades para as 2 espécies, né? E em alguns locais, né, como Londrina e Três Lagoas, para a braquiária rusiziensis, o efeito foi mais expressivo ainda, né? Passou a ter aqui 3 níveis de resposta, ou seja, então, o azospirilo também aumentando a eficiência de uso do fertilizante nitrogenado também na cultura de braquiária, né? Então, o azospirilo associado à braquiária está aí para melhorar o sistema como um todo, né? Ele pode ser usado na braquiária, por exemplo, no sistema Santa Fé, que ajuda a aumentar a cobertura do solo e proteção contra efeitos de erosão, exposição à radiação solar, ou ainda em sistemas como o sistema Gravataí, né, lançado pela Embrapa Agro-Silvo Pastoril, em que essa braquiária pode ser inoculada com o azospirilo, né, e a leguminosa consorciada com essa forragem ser inoculada também com o bradyrhizobio específico dela, né, no caso o Calpir, né. A tecnologia está disponível ali nos materiais da Embrapa, e fornecendo um alimento para o gado com maior qualidade e num período geralmente crítico de oferta de forragem no sistema, né? E além de promover benefícios na qualidade do solo também, né? Um sistema radicular mais abundante, maior produção de biomassa, estímulo a maior fixação de carbono no solo, tudo isso vai reverter em melhoria nas propriedades físicas do solo, né? Um solo com uma estrutura bem definida, com agregados de boa qualidade, e além de melhorar as propriedades químicas e microbiológicas, biológicas e microbiológicas do solo como um todo, né? Então, o azospirilo está aí para funcionar como uma ferramenta, né, que pode ser utilizado lá desde a coinoculação da soja, né, permitindo aqui uma maior nodulação mais abundante, mais precoce, revertendo em aumento de produtividade na cultura da soja, e depois ser usado na cultura em sequência, seja o milho que vai suceder essa soja, seja a braquiária que vai suceder essa soja, seja consorciada ou solteira, né, ela vai se beneficiar dessa interação com o azospirilo e produzir mais forragem de maior qualidade e em maior quantidade também, que pode ser aproveitado pelo gado aí na integração do sistema, né? Então, não apenas em sistemas integrados, mas também em sistemas solteiros, né? A braquiária está aí para se beneficiar do azospirilo, né? E conseguir aí uma maior produção de forragem e, além disso, uma forragem de melhor qualidade, com maior teor proteico, né? Muito bem, então, para a gente fechar aqui essa breve conversa, né? A inoculação das braquiárias com azospirilo vai permitir maior produção e maior qualidade da forragem, maior aproveitamento do nitrogênio fornecido pelo fertilizante. Isso acaba revertendo em melhoria da qualidade do solo pela maior abundância de raízes que as braquiárias vão fornecer e ainda mais estimuladas pela presença do azospirilo, né? E benefícios para o ambiente, né? Como retirada de carbono da atmosfera, imobilização no solo, melhorando a fertilidade do solo, teor de matéria orgânica como um todo. E para que a gente tenha esses benefícios, né, a gente tem que observar a qualidade do inoculante, né? Nós devemos usar inoculantes com registro no Ministério da Agricultura para aquela finalidade, né? Que isso indica que o inoculante passou por testes de eficiência agronômica para poder receber aquele registro, né? Então, dessa forma, sempre use inoculantes registrados no Ministério da Agricultura para a finalidade a que se destina, tá certo?
Então, a gente fica aqui à disposição na Embrapa Soja, nos colocamos à disposição daqueles que tiverem dúvidas e será um prazer podermos atender as dúvidas que estiverem ao nosso alcance. Muito obrigado a todos. Embrapa e Agroteams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.